precisa parar de também ficar, às vezes, dando corda para má sorte. Porque há algumas obviedades que um presidente, um líder pode falar, mas que, a depender do modo como se diga, gera mais notícia negativa do que notícia positiva, embora esteja dizendo a coisa mais óbvia do mundo. O presidente Lula, insisto, é o melhor comunicador do Brasil. Ele, individualmente. Mas ele tem de saber e tem de perceber que existe a realidade do palanque, essa para a massa que você fala, e existe aquilo que depois é filtrado aqui, e a partir daqui passa a gerar uma cadeia gigantesca de desinformação. Querem ver uma coisa? Quem precisa, eu mesmo já falei aqui, Valio Bene, e está certíssimo, quem precisa de governo? É pobre ou é rico? Pobre. Um pobre não precisa mais do governo do que eu? Meu Deus do céu. Eu, quando era muito pobre, e eu já fui, eu precisava muito mais de governo do que hoje. Veja, na minha posição, eu até posso falar, puxa, tem coisa que o governo me atrapalha. Eu, por exemplo, acho que eu pago imposto demais. Quem que gosta de pagar imposto? Uma coisa é eu achar que eu pago demais, outra coisa é achar que eu devo pagar. Veja, são coisas diferentes. Quando eu não tinha nada, eu precisava mais de governo. Não há nada de errado nisso. Por que eu estou falando isso? Vai, o que aconteceu? O presidente Lula diz que os banqueiros e os grandes empresários não precisam do governo para sobreviver, mas que demandam resultados cada vez melhores do Estado. Essa declaração foi dada ontem durante a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em Brasília. Lula ainda repetiu o discurso de que os mais ricos pagam pouco imposto de renda e que ele, enquanto for presidente, vai governar para todos, mas priorizando quem realmente precisa do Estado para sobreviver. Vamos acompanhar. Nós fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. Os banqueiros não precisam do Estado, mas exige que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição dele bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam do Estado, porque vive pegando dinheiro emprestado do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, é a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país. É esses que a gente tem que cuidar, é desses que a gente tem que priorizar, e é por isso que a gente vai priorizar a parte da sociedade que precisa verdadeiramente do governo. Em essência, um governo existir principalmente para pessoas pobres, principalmente para aqueles que precisam de assistência, é isso mesmo, os ricos precisarem menos. Agora, essa parte que mistura empresário com superávit, que eu não sei o quê, esse, muito francamente, e não é porque, tá falando mal de empresários, meu Deus do céu, eu lá tenho medo de comprar briga, é que é desnecessário. Sabe por quê? Porque quando faz isso, a esquerda gosta de ouvir. Os progressistas gostam de ouvir. Mas, presidente, esses já votam no senhor. Quando o senhor faz esse discurso, fica parecendo que o governo Lula é hostil ao empresariado. E não é. O BNDES, por um acaso, é hostil ao empresariado? O BNDES não está emprestando como, enfim, jamais emprestou? E faz bem. E está correto. E é isso mesmo. E tem de fazer. Então não precisa esse tipo de discurso, porque esse tipo de discurso gera um ruído
gera um tipo de coisa assim, tá vendo, o governo hostil e tal, não, com o Bolsonaro dá bom. Governo desastrado para certos setores da economia como o Bolsonaro eu jamais vi. Não é? E, no entanto, parecia que era um tipo de discurso que precisa ser modernizado. Isto sim.